Olá, meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Quero mais uma vez aqui compartilhar algo sobre a palavra de Deus com você. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o nome de Deus. E o texto que eu quero usar para isso está lá em Êxodo 3, 14 e 15. Diz assim o texto: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. E este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Bom, esse contexto aqui, Deus se revela a Moisés através da sarça ardente, e Moisés tem sobre ele a missão de retirar o povo do Egito, pela mão de Deus, lógico, mas levar esse povo que estava cativo no Egito para a terra prometida, conforme foi dito a Abraão, que eles herdariam essa terra. Só que Moisés, entendendo essa missão que ele tinha, começa a questionar a Deus. Ué, mas se eu for falar com o povo de Israel que Deus está me enviando, eles vão perguntar qual é o nome desse Deus. E o que eu vou dizer a eles? E Deus diz: Eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós. E quando Deus usa esse termo eu sou, ele está aqui usando o seu nome, é o tetragrama que contém o nome de Deus, que tem perdido a sua pronúncia por conta dos judeus serem zelosos por usarem o nome de Deus, por não usarem tanto, na verdade, e com isso a pronúncia foi se perdendo durante os anos, os tempos, e não se sabe o certo qual é a pronúncia exata desse nome. Entretanto, os historiadores divergem algumas coisas, mas dizem que pode ser Yahweh, Yahvé, ou Javé, ou Jeová, como está transliterado ou traduzido para algumas versões das nossas Bíblias. Tá, mas quando Deus fala eu sou o que sou, aqui estão implícitas algumas características de Deus nessa frase, como a imutabilidade, como a eternidade e a autoexistência, porque Deus diz eu sou o que sou, ou seja, eu sou porque eu autoexisto, eu existo de mim mesmo. Eu sou o que sou, eu existo desde sempre. Eu sou o que sou, eu não mudo. Isso pode se comprovar também em outro texto, em Isaías 43, no versículo 13, que Deus diz através do relato de Isaías: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa livrar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aqui também usa-se a frase, o termo eu sou, e fala que ele é antes ainda que houvesse dia, ou seja, que ele autoexiste em si mesmo, que ele é um ser eterno e que também é um ser imutável. Porém, quando a gente vai lá no texto de Êxodo 3, no versículo 15, além de Deus ter falado o seu nome específico, ele também falou a Moisés que ele era o Deus dos vossos pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque não era um Deus diferente que estava se revelando a Moisés para libertar o povo. Porém, era o mesmo Deus que se revelou a Abraão, que se revelou a Isaque, que se revelou a Jacó, porém agora trazendo o seu nome à tona a Moisés, mostrando que apesar de ter um nome, era o mesmo Deus que tinha falado com esses homens anteriormente e que tinha feito uma promessa a Abraão. Quando a gente vai em diversos textos da Bíblia, a gente vai ter essa expressão eu sou. E isso também se reflete nos evangelhos, como também no livro de João, em que o próprio Jesus faz muitas referências a esse termo. Se a gente for lá em João 8,52, a gente vai ver que ele faz esse termo, faz referência a esse termo, num contexto falando sobre Abraão. Vamos lá, João 8,58. Jesus disse assim: Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus aqui está fazendo referência ao mesmo termo que foi usado com Moisés e também falando que ainda antes que Abraão existisse, ele já era. Ele era, porque ele também é um ser eterno, é imutável e é autoexistente. Porque ele é o mesmo Deus que se revelou a Abraão, que se revelou a Isaque, que se revelou a Jacó e que se revelou a Moisés. Porém, a esses na pessoa do Pai. Mas aqui nesse texto, na pessoa do Filho, do Cristo, o Redentor da humanidade. Se a gente for percorrer esse livro de João,
O próprio Jesus também vai falar essa frase, eu sou, esse termo, essa afirmação, em diversos versículos, em 7 deles. E o primeiro deles está lá em João 6, 35 e também no 38, que o texto diz assim, João 6,35, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E no 38 ele diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Bom, Jesus aqui está dizendo que ele é o pão que desceu do céu, que ele é o pão da vida. E que todo aquele que vem a ele não terá fome, mas terá vida, porque ele desceu para dar vida. Aqui, esse contexto está falando do maná que desceu do céu para o povo no deserto. E aqui Jesus está falando que ele é o pão que desce do céu, mas que não perece e que não dá falta de fome momentaneamente, mas ele dá falta de fome, ou ele satisfaz para a eternidade, porque ele dá a vida eterna. Tá? Em outro versículo, é João 8,12. João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está mais uma vez aqui fazendo referência ao termo eu sou, como foi a Moisés no Antigo Testamento, mas ele está afirmando que ele é a luz do mundo. E a gente sabe que quando alguma coisa está escura e que se acende uma luz, tudo fica nítido para podermos ver. E Jesus veio para nos fazer as coisas ficarem nítidas, para que a luz iluminasse aquilo que estava em trevas, e nós que estávamos em trevas, ele nos trouxe a luz, e essa luz nos traz vida. E Jesus está dizendo claramente que ele é a luz do mundo. Em outro texto, a Bíblia vai dizer que nós, aqueles que servimos a Jesus, somos luz do mundo. Entretanto, a gente não é a luz do mundo porque temos luz em nós mesmos, mas porque nós temos a luz de Jesus habitando em nós, e isso reflete a luz dele em nós, e que isso faz refletir para que as pessoas vejam que existe luz em nós porque nós refletimos a luz de Jesus. Tá? Outro texto que a gente vai ver que Jesus faz referência ao termo eu sou, está lá em João 10, no versículo 7. Aliás, João 10, 9. Jesus diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Jesus está dizendo aqui que ele é a porta. Ele não disse que ele é uma porta. Ele disse que ele é a porta. E quem entra por essa porta, ele salvar-se-á. Ou seja, entrando por essa porta, encontrará salvação. Ele é a porta, a única porta. E quem entra por essa única porta, acha salvação. Mas o texto ainda fala que entrará e sairá. E quando ele fala entrará e sairá, é porque quem entra na porta que é Jesus, ele sai da escuridão. Quem entra na porta que é Jesus, ele sai dos prazeres do mundo. Quem entra na porta que é Jesus, ele entra na vida e sai da morte. Porque ele entrará e sairá e achará pastagens, achará alimento na porta que é Jesus. O outro texto é aqui no capítulo 10 também, mas no versículo 11. Jesus diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Jesus está dizendo aqui que todo aquele que se sujeita à vontade dele se torna ovelha sua. Entretanto, ele está fazendo referência também àquilo que iria acontecer na cruz do Calvário, na sua morte, porque ele deu a sua vida na cruz para todo aquele que é ovelha tenha vida. Todo aquele que nele crê tenha vida. Ele deu a sua vida para que todo aquele que nele crê tenha vida. Outra referência que Jesus faz com o termo eu sou está lá em João 11, 25 e 26. O contexto é a ressurreição de Lázaro. E Jesus diz a seguinte frase a Marta. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Creis isto? Jesus está dizendo aqui claramente
que ele tem poder sobre a morte, tem poder sobre a vida, e que quem crê nele, mesmo que tenha passado pela morte física, vai ter vida eterna. E ele continua dizendo que todo aquele que vive e nele crê não terá nunca, jamais uma morte espiritual, que é o dano da segunda morte, que é a perdição eterna. Porque nele crê, porque ele tem o poder da vida, tem o poder da morte em suas mãos, e todo aquele que se sujeita a ele tem vida eterna. Outro texto que Jesus diz, o termo eu sou, João 14, versículo 6. Conhecidíssimo, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus não falou ninguém vai ao Pai? Ele disse ninguém vem ao Pai, porque ele é o próprio Deus que se revelou a Abraão, Isaac, Jacó e Moisés. Ele é o próprio Deus, ele é o eu sou. E ninguém vem ao Pai porque ele é o próprio Deus. E não vem ao Pai senão por Jesus, pela pessoa de Cristo. E todo aquele que vem a Jesus, ele encontra caminho, ele encontra a verdade, encontra a vida. Engraçado que Jesus não disse que ele é um caminho, ele não disse que é uma verdade, ele não disse que é uma vida. Ele disse que é o caminho, o único caminho. Ele disse que é a verdade, a única verdade. Ele disse que é a vida, a única vida. E que ninguém vem ao Pai sem passar por ele, pela pessoa de Cristo. O outro texto que faz referência ao termo eu sou está em João 15. Jesus disse no versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira, ele está dizendo que ele é a fonte da vida para aquela planta, para aquele que está enxertado nele. E nós, como igreja, quem se submete ao senhorio de Cristo como igreja, a gente está enxertado nele. Então a gente não tem vida de nós mesmos, mas nós temos vida porque estamos juntos do dono da vida, do autor da vida. Nós estamos juntos da videira, nós estamos juntos de Cristo e ele nos proporciona vida. Jesus aqui nessas afirmações, dizendo que ele fazendo referência ao termo eu sou, ele está aqui claramente dizendo que ele é o mesmo Deus que no Antigo Testamento se revelou na pessoa do Pai, que nesses dias que a gente leu esses versículos se revelou na pessoa do Filho, mas ele também se revela na pessoa do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 5, do versículo 5 ao 7, que são 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Eles são o próprio Deus, só que se manifestam em pessoas diferentes. No Antigo Testamento, na pessoa do Pai, nos tempos que a gente leu aqui, na pessoa de Cristo, e hoje, sobre todo aquele que crê no sacrifício de Jesus e se submete a ele, recebe a pessoa do Espírito, vivendo em você, ou seja, o próprio Deus habitando na vida que crê e se submete ao senhorio de Cristo. Creia nisso. Deus existe, Jesus é real, o Espírito Santo pode habitar em você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.